O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, né, é um governo mais à direita, certo? E, inclusive, no nosso Instagram, nós publicamos recentemente, na semana passada, um vídeo dela em campanha, falando a respeito do direito à cidadania. E aí diz, né, a cidadania ela pode ser concedida pela via sanguínea e pode ser concedida pela via, vamos dizer assim, de solo, né, ou tempo de residência, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para você entender, né? Existem dois termos em latim e um deles diz respeito ao termo ligado ao vínculo sanguíneo e existe um outro ligado ao solo. E nesse vídeo dela, lógico, ela é uma política, né, mais à direita, e ela fez ali um apontamento dizendo o seguinte: olha, os políticos, ou o nosso partido, no caso dela ali, que é mais de centro-direita, defende uma postura da concessão da cidadania pela via sanguínea, já a esquerda pela questão do solo, né, pelo tempo de residência. E ela usa um discurso mais, vamos dizer assim, de unificação italiana, né? No sentido de, olha, vocês que vivem fora da Itália, vocês são tão italianos quanto nós, né? E nós queremos que a Itália esteja sempre disponível para você, para aquilo que você busca, para aquilo que você precisa. E aqui eu quero trazer um ponto, tá? O italiano que vive fora da Itália, ele também tem direito a voto, ok? Então, na época política, né, no período eleitoral, vamos chamar assim, essas pessoas votam. Então, é do interesse do político, e eu não estou falando especificamente da Meloni em si, mas do político como um todo, ter votos. Então, naturalmente, ele vai adaptar o seu discurso conforme a necessidade, conforme aquilo que ele acredite que traga mais votos para ele. O que a gente percebe não é na Itália, não é aqui em Portugal, não é só no Brasil, não é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo, é que o político ele quer principalmente se manter no poder, tá? Esse é o objetivo de todos os políticos. De novo, essa live aqui não é para politizar, não é para falar seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, nada disso. Mas é só para trazer um pouco de luz para você em relação a essa questão. O político busca os seus próprios interesses ou os interesses do seu próprio partido e principalmente ele busca se manter no poder, ok? E naturalmente ele vai falar o que precisa para ser eleito, tá? Então, o governo dela, ou a entrada do governo dela, trouxe essa ideia, ok? Ela também recentemente disse, isso é público, tá? Vocês podem ver nos jornais. Recentemente ela disse: olha, a lei de cidadania não precisa de qualquer mudança. A nossa lei é boa, é uma lei forte. Foram palavras da Meloni. Na prática, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo desde o fim do ano passado, do fim de 2024 para 2025, uma agressão contra a lei de cidadania, começando pelo aumento das taxas, ok? Que passaram ali para 600 euros aproximadamente. Também um aumento das custas, né, das taxas para a emissão de certidões mais antigas, ou seja, certidões dos antepassados, também subindo bastante o valor dessas certidões, ok? Mostrando, então, que a ideia não é dar acesso, pelo contrário, né? É aumentar os gastos. Se eu estou aumentando o custo, eu estou naturalmente limitando o acesso. E aqui só uma vírgulazinha, né? O nosso não, né? Mas o Tajani, né? O Antônio Tajani, ele diz que as assessorias estavam fazendo comércio, né? Curioso, né? Que quem aumentou as taxas foi o governo, né? Muito curioso, né? Então, dá para a gente entender quem é que de fato está fazendo comércio com a cidadania, né? Quem está encarecendo os custos da cidadania é o próprio governo, né? Só uma vírgula aqui, mas vamos continuar. Então, o que aconteceu? Na virada do ano, houve esse aumento das taxas. Não somente isso, já vem havendo conversas de que haveria uma proposta, e essa proposta tinha muita força para ser mantida, né, para ser validada,
na alteração da lei de cidadania. Essa alteração, até então divulgada, estava prevendo que haveria uma limitação no direito, ou seja, apenas filhos e netos passariam a ter direito à cidadania italiana, ok? Entenda. Seria a ideia a equivalência com outros países. Por exemplo, Portugal hoje é filhos e netos. A Espanha hoje, filhos e netos também. A Itália, de fato, tem um direito mais extensivo, ok? Então, até aí, ok. Até aí, normal, regra do jogo. Mas, o que acabou acontecendo? Agora, no mês de março, ou seja, há 3 meses depois, praticamente, do aumento das taxas, vem um decreto. E esse decreto, cheio de inconstitucionalidade, e é sobre ele que eu vou falar. Porém, não foi somente essa a ação do governo, do aumento das taxas que aconteceu nesse primeiro trimestre de 2025. Quem sabe, né, existe uma religião chamada religião Mórmon, que eles têm, né, um acervo muito grande de documentos em vários países do mundo. E o governo italiano rompeu, acredite se quiser, rompeu o seu vínculo, né, o seu contrato com essa religião, essa instituição, que não tem fins lucrativos, com o intuito óbvio de restringir o acesso dos descendentes aos documentos, às certidões. Então, veja, é uma sequência de coisas que estão acontecendo nesses últimos 3 meses. Aumento das taxas, restrição a documentos históricos, porque, concorda comigo? Se você é um neto, um bisneto, um trineto de italiano, você precisa dos documentos do seu antepassado, ou dos seus antepassados. Se você não consegue acesso a essas documentações, você não consegue pedir validar ali o seu direito. Então, eles atacam uma instituição que tem esses registros de todas as nacionalidades. Não é só italiano, é de todas as nacionalidades. Porém, o foco deles era em relação aos documentos italianos. Então, veja a sequência de ações. E depois, culmina no decreto, no final do mês agora de março, né, esse decreto absurdo. E é sobre esse decreto e sobre os argumentos utilizados pelo vice-primeiro-ministro, o Antônio Tajani, que eu quero tratar nessa live hoje, ok? Então, eu vou pegar aqui alguns tópicos, alguns temas que ele utilizou, né, para falar sobre o decreto, e eu vou, de certa forma, responder, né? Eu vou reagir a essa argumentação dele, tá certo? Então, vamos lá.